Enfim, bora falar de CPMI. Vocês sabem que hoje teve uma reunião. Não confundam. Não foi sessão, foi reunião. Na reunião, o que eles queriam era fechar acordos, ou seja, vamos ceder em parte para a oposição e em parte para o governo. Funciona mais ou menos assim: olha, se vocês deixarem a gente quebrar o sigilo do Bolsonaro, da Carla Zambelli, da Michele Bolsonaro, talvez a gente deixe vocês trazerem alguém da esquerda ou quebrar o sigilo de alguém, coisa pequena. Pois é, só que não deu acordo dessa vez. E essa reunião de hoje sem acordo, ela começa a demonstrar o começo do fim da CPMI. A CPMI tinha de tudo para revelar coisas importantes, mas o governo Lula simplesmente dominou a CPMI. Vamos entender que a CPMI ela é um instrumento, um instituto que, constitucionalmente falando, é da oposição, é da minoria. Ou seja, ele é um fiscalizador e fiscaliza o governo. E não pode o governo simplesmente tomar de assalto, calando ou até cerceando o Congresso Nacional e tomando conta de tudo. Isso, não cai bem, não é legal. Então, hoje a CPMI, infelizmente, ela, apesar de ter mostrado algumas coisas, até agora é feito prático para a gente descobrir a verdade e ver quem realmente foram os responsáveis pelos ataques. Até agora não aconteceu. O G. Dias foi ouvido. Pois é. Vamos falar sobre isso um pouquinho aqui, ó. Começando com essa matéria aqui do Igor Gadelha, que é do jornal Metrópolis, que diz o seguinte: parlamentares admitem que falta de acordo já é o começo do fim da CPMI. Exatamente isso que eu falei para vocês agora. Parlamentares à base do governo e da oposição afirmam que a falta de acordo do CPMI deve marcar o início do fim da comissão. Ou seja, já está na hora de acabar, nem a base do governo está satisfeito com a oposição, porque a narrativa de que o Bolsonaro é o responsável pelo golpe não cola mais, e o fato de que o general Gonçalves Dias estava lá dentro dos eventos no dia 8 de janeiro, o fato de que o ministro Flávio Dino, meio que murchou a bola, não está tão agressivo como antes, porque tem medo da discussão, uma vez que a Guarda Nacional não agiu, e isso aí já foi demonstrado na CPMI. Então, a CPMI já se tornou morna, já não está tendo aquele impacto mais. Tinha também a CPI do MST, também já perdeu a força. E aí, é interessante, porque o Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, ele vem tentando se mostrar isento. Mas o Arthur Maia deu para perceber que ele não sente confiabilidade, não sente confiança na base do governo. Por que eu falo isso? Dá uma olhada nessa publicação do Arthur Maia aqui. Tenho me esforçado para aprovar requerimentos da oposição na CPMI. Pela força do voto, o governo vencerá sempre. Ou seja, ele disse clara e nitidamente que ele vê uma injustiça em relação à oposição, porque o governo tomou conta e ele vai vencer sempre. E aí ele está dizendo claramente que ele vem se esforçando para que os requerimentos da oposição também passem, mas não consegue, o governo já tomou conta de tudo isso. Não é fácil convencer a maioria de abrir mão do seu poder majoritário em favor de um equilíbrio nas investigações. Hoje não conseguimos, mas insistirei. E hoje foi vexatório, não teve acordo, foi fraco. E aí ele colocou o seguinte slogan aqui, né? O seguinte publicação, vamos dizer assim, ementa aqui. Meu papel, além de presidir a CPMI, é agir com isenção e justiça com todos os lados. Continuamos trabalhando para buscar a verdade. E aqui o próprio Arthur Maia, ele diz que percebe que, infelizmente, não tem. A oposição não tem força aqui, não tem poder. Acabou para a oposição. Então, realmente, a gente já começa a perceber que é o início do fim. Bora falar de Forças Armadas? Matéria do Conexão Política.
A confiança nas Forças Armadas tem queda expressiva, aponta Genial Quest. Essa mesma Genial Quest é a banca de pesquisa que diz que Lula tem 60% de aprovação, tá? Mas enfim, aqui a matéria do Conexão Política explica que a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas registrou queda desde o fim do ano passado. É o que mostra o novo levantamento da Genial Quest. Genial Quest, alguns falam assim. Em especial, em dezembro de 2023, conforme os números, 43% dos entrevistados diziam confiar muito nas Forças Armadas. Esse índice teve queda de 10 pontos percentuais e chegou a 33% em agosto desse ano. Já os entrevistados que deviam confiar pouco nas instituições eram 36% em dezembro, e agora o percentual subiu para 23% nesse mês. Enfim, o que a gente começa a perceber é que as Forças Armadas hoje estão abandonadas. Não há mais um sentimento de orgulho das Forças Armadas. E esse papel que vem sendo exercido contra as Forças Armadas, ele vai apequenar cada vez mais essa instituição que é tão respeitada, era tão respeitada, tão nobre que eram as Forças Armadas, assim como as demais instituições. E assim, o problema que a gente discute hoje é como as coisas são utilizadas, como as coisas são aplicadas. Se você for olhar as regras que devem ser aplicadas no Brasil, a nossa própria Constituição, a tripartição dos poderes de Montesquieu, o Executivo, Legislativo e Judiciário, as instituições fortes como as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, a Polícia Federal, a Polícia Militar, Bombeiros, os militares como um todo, são instituições seríssimas. O problema é que quando à frente dessas instituições vem alguém que não entende a grandeza dessas instituições, eles apequenam essas instituições. E aí, o resultado óbvio é o povo perder a confiabilidade nessas instituições. Vamos mais uma matéria aqui que eu achei interessante, até para dar continuidade a uma matéria que eu já tinha citado para vocês, tá? Matéria sobre a Dilma Rousseff. Os petistas estão aí gritando de alegria, porque segundo eles, o golpe foi comprovado, querem reescrever a história. E até eu falei sobre isso, até eu errei, tá? Vou pedir desculpa, porque eu analisei os fatos aqui, a narrativa, sem parar. Não, peraí, deixa eu ver o que foi o fundamento do processo. Às vezes, na correria do dia, a gente comete erros, e eu cometi, tá? E aí eu falei, olha, vem aí os petistas querendo reescrever a história. Na verdade, não são eles reescrevendo a história, são eles inventando uma narrativa. Por quê? Porque eu falei para vocês do caso aqui da Dilma Rousseff, quem tá com saudade dela, levanta a mão, não vi ninguém levantar a mão. A Dilma Rousseff, ela foi condenada por pedalada fiscal, vocês devem saber disso. E aí, o julgamento sobre pedaladas fiscais é um julgamento que, analisada no impeachment, é um processo eminentemente político. O impeachment é um processo político, não é um processo estritamente jurídico. As pessoas votam no impeachment por achar que a condução do país não está boa, por achar que houve algum crime de responsabilidade. E aí, o que aconteceu? O Ministério Público Federal deu uma entrada, e aconteceu isso com o Collor também. Deu uma entrada numa ação pedindo improbidade administrativa da presidente da República, da Dilma Rousseff. Só que um detalhe, o presidente da República, segundo a lei, a legislação, ele não responde por crime de improbidade. E aí, foi assim, uma ação quase que de estagiário feita no Ministério Público. E aí o TRF, ele fez o quê? Arquivou, falou, não, essa ação não tem sentido. E aí o que agora o TRF fez? Ele só manteve o arquivamento. Então, não é que ele inocentou. A última matéria que eu trouxe para vocês é que o TRF havia inocentado Dilma Rousseff.
Eu só li o título, vim aqui e falei besteira para vocês. Aí não, aí eu fui procurar, pesquisar e dar uma olhada a mais. O que aconteceu? Ele só manteve o arquivamento. É a mesma coisa do descondenamento do Lula, né? Como quando se fala em relação ao STF. Ninguém pode dizer que Lula foi inocentado, que Lula foi absolvido. Não aconteceu isso. Da mesma forma aqui. O caso da Dilma Rousseff, ela não foi inocentada. Isso é uma mentira. É uma fake news e da braba que a imprensa posta aqui. E até o bobo aqui caiu. Na verdade, o que aconteceu foi a manutenção do arquivamento de ação contra a Dilma Rousseff. E a decisão disse o quê? Olha, a Dilma Rousseff, nesse caso aqui, ela não pode ser condenada por improbidade administrativa. Então, nesse caso aqui, não fica caracterizada a pedalada fiscal, mantém-se arquivado. E aí, nesse imbróglio aqui, nesse impasse, o que aconteceu foi que, enfim, deu uma narrativa para o grupo petista. O petista sabe trabalhar com narrativa e aí ele começa a inventar moda aqui, dizendo que o golpe aconteceu. No último vídeo, eu até comentei uma coisa engraçada com vocês. Levando em consideração a narrativa dos petistas e o quanto eles complicam a vida dos demais, se essa história de golpe fosse verdade mesmo, quer dizer que Temer era um golpista. Temer era vice da chapa da Dilma. Ele entrou com base na aliança que o Temer tinha com o PT. E aí, se ele foi caracterizado petista, se ele foi caracterizado golpista, o Temer, ele mesmo, nomeou o Alexandre de Moraes. E aí eu falo, se os golpistas, se os petistas dizem que Temer é golpista, logo o Alexandre de Moraes também é ilegítimo, digamos assim. Então, assim, a gente sabe que não é nada disso, a gente sabe que é uma balela, esse diálogo de golpe, tudo para eles é golpe. A palavra que o petista mais gosta de usar na vida dele é golpe. Tudo é golpe, tudo é golpe. Tudo. A não ser que eles estejam no poder. A única forma de não haver golpe é eles estando no poder. Aí tudo bem. Mas, se não fossem, tudo é golpe. Bolsonaro foi golpe quando ele entrou em 2018. Ele queria dar o golpe para se manter em 2022. Enfim, tudo é golpe. Temer entrou por golpe. Tudo é golpe. Tá? Enfim, né? Cada um fala o que quer. Inventa a narrativa que quer. Tá certo? É isso, pessoal. Desculpem a cara de cansaço. Hoje foi um dia pesado no escritório. Então, assim, vocês viram que os vídeos hoje não tiveram nem... E eu reconheço isso, tá? Até eu sei o dia que os meus vídeos estão chatos, tá? Eu mesmo me sinto chato, tem um dia. Mas, assim, ficar sem estar aqui e falar com vocês eu não vou. Tem dia que a gente tá mais cansado, né? Sabe, os problemas da vida chegam e vai acumulando uma coisa, outra coisa, e a hora que você vê tem uma avalanche de coisas em cima da sua cabeça, e aí você começa a ver o noticiário, aquilo começa a te embrulhar o estômago, e aí você fala, tem hora que dá vontade de desistir. Mas aí você olha pro Brasil, o jeito que ele é bonito, as suas filhas que moram nesse país, para tudo desse país, para a democracia, para o povo brasileiro bonito, e fala, gente, não dá para parar. Não. Então, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Abraço, pessoal. Amanhã, depois de um bom sono, a gente está aqui para trazer mais conteúdo para vocês. It's alright? Então, grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.